daí, e daí nós temos, então, três equações, né? Uma situação como essa, a forma mais fácil de resolver é com matrizes. Beleza? Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é escrever o sistema de matriz que representa esse sistema de equações. Muito bem. Uhum. Para resolver isso, para fazer isso, né? Para escrever as matrizes é fácil. É só pegar os coeficientes de cada letrinha e colocar. A primeira letra vai ser o X, né? Porque poderia vir a coisa em outra ordem, mas eu escolho a primeira letra como X. A segunda é o Y, então vem os coeficientes do Y. Ah, mas esse 1 eu não estou vendo, professor. Não precisa ver. Está aqui na Sim. frente do 1, né? Das letras. Quando não apresenta um número na frente da letra, nós estamos falando do número 1. Beleza? E, finally, nós temos aqui a parte que a gente chama de ampliada, que é onde vem as respostas, né, das equações. Beleza? Quando a gente tem uma matriz, nós temos uma série de formas de resolver, tá bom? O que eu vou fazer aqui é o escalonamento. É a forma que eu considero mais simples, mais rápida de fazer, tá? Tá. Então, escalonamento vai ser a gente, basicamente, ficar lidando com as linhas, fazer operações com linhas, até que a gente tenha uma matriz que seja uma simplificação dessa, para ficar mais fácil de resolver, beleza? Sim. Essa simplificação é basicamente o seguinte, como o próprio nome diz, escalonamento, fazer uma escada, sacou? Onde, debaixo dessa escada, vai ser tudo zero. Então eu coloquei o negócio errado aqui. Tá bom? Tá. Tipo, o primeiro degrauzinho vai ser sempre o número 1 e aqui embaixo vai ser tudo zero. Isso vai facilitar muito na hora de resolver o sistema, beleza? Então esse é o esquema que a gente quer. Se a gente tiver tudo zero embaixo da escada e tudo 1 no degrauzinho, a gente consegue resolver na hora o sistema. Porque se fosse para fazer do jeito que a gente aprendeu lá na escola, cara, isso aqui ia demorar uma tarde inteira para fazer, beleza? Uhum. Então a gente vai fazer com esse método do escalonamento. Então, que você entendeu que é basicamente debaixo da escadinha ser zero e nos degraus da escadinha ser 1. Beleza. Então, se a gente quer que seja zero, vamos começar a zerar as paradas. Por exemplo, a gente pode zerar esse cara e esse de um jeito muito fácil, né? Entendendo operações com linhas, claro. O que são operações com linhas? É eu poder somar e subtrair múltiplos de uma linha em outra. Então, por exemplo, eu posso dizer que a linha 2, que é essa linha aqui, ok? Uhum. Ela é igual ela será igual, né? A linha 2, que é ela mesma, menos 3 vezes a linha 1. Eu posso fazer isso, tá? A matemática me permite. Posso Tá. dizer que a linha 2 vai mudar agora. Que ela vai ser a própria linha 2 menos um múltiplo da linha de cima. Show. E a mesma coisa para a linha 3. Eu vou dizer que ela vai ser a própria linha 3 menos 5 vezes o cara de cima. Beleza? Por quê? Linha 2 no caso. Não, vou trabalhar com a linha 1 ainda. Porque é mais fácil eu zerar o 5 trabalhando com esse 1 aqui, né? Ah, Afinal então de a linha. Tá, contas, então a última linha é ela é, menos a primeira. L1 significa linha 1, L3 significa linha 3, certo? Tá, tá, tá. E o número aqui na frente significa que eu vou pegar cada um dos termos, do caso a linha 1, multiplicar por 5 e aí subtrair da linha 3, ok? Tá. Tá. Então, eu vou copiar e vou começar pela linha 2. Bem, eu já fiz essa escolha justamente para zerar aqui, né? Então, vou deixar de vermelho as coisas que eu estou mudando. Zerou, beleza? Por quê? Porque eu estou multiplicando esse 3 no 1. 3 vezes 1, 3. Certo? Como já era 3 aqui, 3 menos 3, 0. Tá entendendo? Esse número multiplica cada um dos termos e subtrai lá no de baixo. Essa é a ideia, tá bom? É conta de mais, menos e vezes, nem dividir vai ter. É só mais, Uhum. menos e vezes, beleza? Pegou a Tá. ideia? Então, pela Sim. mesma lógica, como é que vai ficar o próximo ali? Nós temos 1. Muito bem, então vamos lá. 1.
menos 3 vezes, ó, tô só seguindo a lógica disso aqui. 1 menos 3 vezes o termo associado à linha 1, que no caso é esse aqui, menos 2. Menos 2. Aham, sim. Então vai ser menos 3 vezes o menos 2. Ou seja, vai ficar 1 mais 6, ou seja, 7. Então Uhum. aqui, 1 virou 7. Beleza? Tá pegando a ideia? Tô. Tá. Mesma coisa no próximo. Era o 2. Então vai ser 2 menos 3 vezes o quê? O cara de cima. O 1, exatamente. Isso aqui é igual a menos 1. E de novo aqui com esse cara. Então, como você está percebendo, é um processo bem mecânico. Tem que ter muita Uhum. atenção com sinais, coisas assim, né? Mas a conta é fácil, né? Não tem nada de integral, de série de Fourier, coisas complexas assim, uma coisa muito tranquilinha. Só saber fazer continha de mais menos vezes dividir. Então vai ficar 10 menos 3 vezes o cara de cima. Então vai ficar menos 5. Opa, menos 5. Tá bom? Tá. Tá. Agora, o cara da linha 3. Vamos fazer a mesma coisa para a linha 3. Olha só. A minha aula ela é participativa, porque se eu ficar fazendo aqui, põe no chat GPT ou vê um vídeo no YouTube, beleza? Então eu quero que você tente fazer a linha 3, seguindo a mesma lógica que eu fiz. Se errar, não tem problema nenhum, tá? Tá. Aham. Não, mas eu também, diferente da maioria dos professores, eu não gosto que me perguntem durante a resolução, por quê? Vai chegar na hora da prova, eu não vou estar lá para dizer se você está no caminho certo ou não. Então eu quero Ah, que é você sinta a verdade. pressão. Sinta a pressão. É melhor sentir agora do que na prova. Então, quando você tiver aí as 4 respostinhas que a gente tem que ter aqui, né? Uhum. Você me diz quais são e a gente vê se está certo, beleza? Tá bom. Se errar, não tem problema nenhum. Uhum. Tá, eu acho que eu acabei. Muito bem. Show de bola. Quer me dizer as respostas? Sim, ficou 0, 7, menos 1 e menos 4. 0, 7 menos 1 menos 4. Muito bem, 0. Nós já estávamos bolando para ser. Né? O que a gente precisa aqui, dentro da escada, seja tudo 0, né? Daí você falou depois menos 1, certo? Não, 0, 7. Ah, tá. Menos 1 e menos 4. É. Isso. Daí, bem, como é que surgiu esse 7? Vai ser menos 3 menos 5 vezes o cara de cima. Vai dar 10 menos 3, 7. Ô, você é boa mesmo, hein? E daí o próximo vai ficar menos 1. Menos 1. E o outro Menos vai 4. ficar menos 4. É...
É verdade. Oh, muito bem, moça. Agora, olha só que coisa mais cocô aconteceu aqui, hein? Que coisa mais louca. Nós temos duas linhas que têm dois termos múltiplos aqui, né? Veja que coisa Sim. curiosa. Certo? 7 menos 1. Beleza? Bem, quando uma coisa como essa acontece, nós temos que lidar com ela, né? Sim. Eu posso dizer, por exemplo, para simplificar a minha matriz, seguindo a ideia de fazer a escadinha, que a linha 3 vai ser agora a própria linha 3 menos a linha 2. Bem, melhor, eu quero que mantenha-se a linha 2. Eu quero que ela fique bonita. É sim, se eu fizer isso vai acontecer. Vai manter a linha 2, maravilha. Então, veja só, né? Eu estou diminuindo a linha 3 da linha 2. Então, 7 menos 7, 0. Tá, Certo? mas peraí, rapidinho. Por que que era mesmo ali em cima, L2 menos 3 vezes L1? Por que 3 vezes? É porque tá o coeficiente 3 ali? Porque eu queria zerar ele, certo? Ah, é verdade. Aí você quer zerar o de baixo, tem que colocar 5. Tá bom, ok. Exato. Então, eu quero muitos zeros para fazer a escada Tá. e simplificar a matriz no processo. Só que agora, olha só o que aconteceu, essa matriz bugada, que não é bugada, né? É como ela é, né? Vou manter ela aqui e vou escrever de novo. Eu tenho que manter, né? Para você ver o que aconteceu. As duas linhas são praticamente iguais. Eu disse ali agora que a linha 3 vai ser a linha 3 menos a linha 2. Então, o que é que vai acontecer? 0, 0 aqui, né? 7 menos Uhum. 7 é 0, menos 1, menos 1, menos 1 dá 0. E Sim. menos 5 menos 4 menos 5 dá 1. Tá. Agora, a matriz está escalonada. Uhum. Ainda daria para simplificar um pouco esse 7, mas seria um trabalho meio chato. Seria dividir a linha por 7 ali, mas vai ficar um cocôzão. Mas de toda forma eu faço aqui, só para manter mesmo aquilo que eu falei no começo da aula, né? A linha 2 vai ser agora a linha 2 dividido por 7. Beleza? Uhum. Tá aí, vai ficar o 1 que a gente queria, né? Veja que o bom de ter zero aqui, ó, por isso sempre comece zerando, tá bom, moça? Porque eu tô dividindo por 7, tô fazendo um monte de coisa e zero continuou zero ali. E, Tá. né, uma vez que tá zerado, não vai mudar, né? Vai mexer. Então aqui ficou 1, menos 1 sobre 7, menos 5 sobre 7. Tá, agora que a gente tem um sistema muito mais simplificado do que quando começou, né? Tem muito menos números, mais um monte de zeros. Nós podemos voltar a um esquema de equações, pegar essa matriz e escrever como uma equação. Como três equações, na verdade, né? X, concorda comigo? Sim. Menos 2y, z igual a 5. Show. Zero vezes x a gente nem coloca. Y menos 1 sétimo z igual a menos 5 sétimos. Pode ser tipo menos Z sobre 7? Pode, claro. Matemática permite. Tá. E a parada bizarra tá na de baixo. Porque vem, vamos lá, zero mais zero, né? Ou seja, todo mundo zero, certo? Uhum. Igual a 1, como assim, né? Beleza? Sim. Daí, qual que é a conclusão que a gente tira disso? A gente vai ter que escrever. Como o nosso sistema chegou numa contradição, que é o zero igual a 1, ele é um sistema impossível, Sim. ou seja, não possui solução. Ou seja, o que isso significa na prática? Não existe um valor específico de x, y e z que resolve as três equações ao mesmo tempo. Mais na Ah, prática ainda, não existe um valor de x, y e z que se eu colocar aqui nessa equação vai dar 5, se eu colocar esses mesmos valores de x, y e z aqui vai dar 10, e se eu colocar esses mesmos valores de x, y e z aqui vai dar 21. Não existe, ok? entendi. Claro que existem combinações que dão 5, que dão 10, que dão 21, mas nunca uma combinação específica que dá as três respostas ao mesmo tempo, sacou? Uhum. Beleza? Acreditou no que eu Sim. falei aqui? Pegou a ideia? Entendi, mas assim, se vamos supor que deu um número ali embaixo, na terceira linha, deu um número que dava certo. O que que eu Aham. faço?
Daí você vai ter o sistema determinado. Vamos supor, né? Vou escrever assim. Suposição da moça. Eu não lembro o teu nome, moça. É, cara. Carol. Muito bem. Digamos que tivesse aparecido, por exemplo, né, naquela ideia que eu tinha de fazer a escadinha, né? Tivesse Aham. aparecido o 1 aqui, né? Então, a gente reescreveria as equações. Ó, eu vou pegar de cima e vou multiplicar todo mundo por 7, porque eu odeio fração, tá? Tá. Eu sou tipo aluno de ensino médio. Então vai ficar 7 menos Z igual a menos 5 em cima. E embaixo, pelo esquema, né? Tu concordas comigo que isso é Z igual a 1, né? Uhum. Ou seja, Z igual a 1. Show. Já sabemos o valor do Z. Agora falta o valor do Y e do X. Ah, Certo, mano? é só Não, substituir. substituir, exatamente. Z1, coloco aqui, isolo Y, né? Vai dar Y igual a, sei lá, menos, não, menos 4 sétimos. Beleza. Daí vem na outra e faz o mesmo. Porque na outra você já vai ter o valor do Y e do Z. Daí você encontra o Não, valor do tá, mas X. peraí, como é que você colocou que Z é 1? Porque Z é 1, certo? Não, sim, sim, mas eu digo, tipo, antes de saber, antes, como que você sabia que Z era 1? Não sabia. Por isso que eu escrevi aqui, suponhamos, né? Porque na conta deu zero, certo? A Tá, ok. conta que o teu professor passou deu zero. Daí eu fiz a suposição de que o Z fosse. Que tivesse Z aqui, que não tivesse dado zero, que foi o que você me perguntou, certo? Você falou, Certo. professor, supõe ali que tem. Então eu fiz a suposição. Poderia ter colocado qualquer outro número aqui. Poderia ter Tá, colocado ok. 10. Entendeu a ideia? Entendi. Tá. Eu fiz essa suposição porque escalonando, né, é mais legal que a gente tenha assim um. Mas a conta funciona sem um também. Se for outro número cagado. Só que vai ser mais chato de fazer conta porque vai aparecer fração, etc, né? Beleza? Beleza. Tá. Então, que legal. Vamos para a próxima. E aí, tem alguma que tu queira ver? Não, pode ver aquelas lá que eu te mandei mesmo. Tá. Tá, então É, toda vez que tiver sistema, eu faço colonamento, que é mais não, fácil. não. Toda vez é muito forte, uma palavra muito forte toda vez. Porque pode ser que às vezes você tenha um sistema que não precise de matriz, tipo esse. Ok? Tá, então, tipo, quando tiver 3, Sei lá, cara. Provavelmente quando tu tiver três, tu vai ter que usar escalonamento. Mas às vezes você vai ter um sistema com três equações muito simples. Por exemplo, algum que você bata o olho e perceba, poxa, se eu somar essas duas equações, eu já consigo encontrar o valor do X. tá. Rapidinho. Agora, é que nem Bhaskara. Bhaskara você pode usar sempre, mas às vezes é perda de tempo, né? Quando a gente está fazendo Uhum. equação de segundo grau. Aqui também. Escalonamento você pode usar sempre, mas às vezes é perda de tempo. Tipo, você pode usar sempre quando você tem três equações, né? Nesse caso aqui, escalonamento não ia ajudar em nada, tá bom? Então, quando você tem três equações, três incógnitas, ou mais, né, incógnitas, e elas não são quadráticas e cúbicas, como é o caso aqui, escalonamento resolve, tá? Tá. Sempre. Agora, esse caso aqui, tu vai ter que ter mais criatividade para resolver. Por exemplo, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode começar simplificando a equação de cima. Vou trabalhar com a equação 1 aqui primeiro. Que é criatividade, não tem o que fazer, tá? Por exemplo, eu posso passar tudo isso para outro lado. Ou o menos x ao cubo para outro lado, tanto faz. Vai ficar xy ao quadrado menos x ao cubo igual a zero para começar. Beleza? Tá. Entendeu o que eu fiz? Só passei para outro lado, né? Sim. E agora, como tem x nos dois termos, eu posso deixar o x em evidência. Vai ficar y ao quadrado menos x ao quadrado igual a zero. Ok. Ok? Ou seja, deixei o x em evidência e percebi que x igual a zero é uma das soluções. Sim, verdade. Porque se eu quero que dê zero, né? Põe o zero ali, Sim. acabou. A outra solução vai sair daqui, né? Um pouco de criatividade, a gente repara que y ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado, né? Sim. Daí, se eu fizer a raiz dos dois lados, eu vou ter, por exemplo, que y é igual a mais ou menos x, porque na raiz vale o positivo ou o negativo, né? Sim, Isso é verdade. óbvio se a gente olha sem a raiz,
E pensa, por exemplo, digamos que o y seja menos 2 e o x seja 2, certo? Uhum. Se o y for menos 2 e o x2, vai ser igual, né? Vai dar 4 dos dois lados, concorda comigo? Concordo. Ou seja, se um for positivo e outro negativo, vale. Portanto, vale como solução y igual a x, como tinha escrito, y igual a menos x. Né? Se os Uhum. valores tiverem sinal trocado, é no mesmo. Então, nós temos essas duas soluções interessantes aqui que saíram da nossa primeira equação. Muito bem. Então, eu vou marcar elas. Opa. Veja, isso é um sistema, então a outra equação também tem que ser utilizada para encontrar provavelmente valores específicos, né? Torcendo para que não dê como no caso anterior lá, né? Sistema indeterminado, que é paia. Vamos ver a segunda aqui. Como é que a gente vai fazer? Uma vez que a gente tem informações da primeira, né, que o x é igual a zero, que o y pode ser x, que o y pode ser menos x, vamos pegar a segunda equação e colocar esses valores nela, sacou? Essas Sim. situações. Então, o primeiro caso é quando x é zero. Então, eu vou escrever aqui só para deixar bonitinho, né? Mais y ao quadrado igual a 8xy mais 9. Né? Vamos lá. E x igual a zero, o primeiro caso, né? Vou colocar assim. Muito bem. Então vai ficar 16 vezes zero mais y quadrado igual a zero, né? Porque 8 Sim, zerou mais zero, ali. mais 9. Ou seja, y ao quadrado igual a 9, ou seja, y igual a mais ou menos 3. Cheguei numa respostinha interessante já. Certo? Aham. Então, respostinha aí. Mais ou menos Agora o 3. outro jeito, né? Calma aí, calma aí. Vamos aos poucos. Nós chegamos no valor de y, então daqui nós já temos soluções. Como é que a gente vai apresentar essas soluções? As soluções, elas são pontos. Ou seja, são coisas que têm coordenada x e y. Portanto, a gente vai escrever assim, ó. As soluções desse caso são quando x era zero, né? Eu tive que colocar x zero, certo? Deu 3. E a outra Sim. solução, zero e menos 3. Beleza? Muito bem. Agora o outro caso vai ser Então eu quando, separo, a resposta eu separo primeiro de um caso, depois do outro. para deixar bem claro para o professor, sim. Tá, Se você quiser colocar zero e mais ou menos 3, pode também. tá. Agora, qual que é o outro caso? O outro caso é quando x é igual a y e x é igual a menos y. Bem, vamos fazer o x igual a y agora. Você vai fazer, beleza? Tá. Ou seja, nessa equação que eu acabei de escrever, você vai trocar o y por x, vai aparecer uma coisa com coisa ao quadrado, né? Daí você resolve a coisa ao quadrado, beleza? Para não ser mais claro, quero que você pense um pouco. Ok. Quando você encontrar o valorzinho de x, você me fala. Tá, eu resolvo, né, então. Exatamente. Fazendo a substituição do caso específico aqui, né? De y igual a x. Faça a substituição. Resolva o que aparecer e me diga o valor do x que aparecer.
Eita, meu delta deu negativo. Seu delta deu negativo, bem, isso não precisa ser necessariamente um problema. Mas o problema é que o delta não dá negativo, você tá errado. Então vamos, calma aí, deixa eu pensar de novo, peraí. É, vai lá, pense um pouquinho. X quadrado não mais. X mais 9, tá. Ah, tá, não. Agora deu. Ah, é, que maravilha. Não, sim, é porque Não, eu sim. tinha mudado o coisa. Agora deu. Peraí, tô terminando. Coisa abestado. Tá bom, quando chegar na resposta, me fala. Tá. Tá, deu 1 e menos 1. 1 e menos 1? Vamos ver. Isso aí, 1 e menos 1. Ou seja, quais são os pontos que a gente tira daqui? Se o y é igual a x, é 1, e o outro é menos 1. Beleu? Sim. Beleu? Show. E o mesmo você faz agora, né, que você pegou o jeito, o terceiro caso. Qual que é o terceiro caso? Y igual a menos x. Sacou? Sim. Aí você vai ter as últimas soluções, ou a última, né? Não sabemos quantas serão. Mas é a mesma coisa, ou seja, você vai pegar essa equaçãozinha, vai substituir o valor do y por menos x e vai ver o que rola. Tá bom? Tá, então vai. Tá. Vai lá, força.
Tá, a minha raiz não deu exata. Calma aí. Por Quer dizer, exato, tu queres dizer que não deu inteira, né? não, peraí, o delta não deu exato, inteiro. Tudo bem? Tem Não tem problema? problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá, então tá bom. É, deu um número nada a ver aqui. Deu Nada a ver. nada a ver. Rapaz, tu queres me dizer que deu um número de raiz, é isso? Ou melhor, o número racional, né? Um número com vírgula. Foi isso que você quis Exato, dizer. exato, exato, exato. Tranquilo. A resposta era isso mesmo. Beleza? Ah, que bom. Que no caso, 0,6? 0,6, que é a mesma coisa que 3 quintos. Isso mesmo. Ah, que bom, que bom, que bom. Show de bola. Então você aprendeu a fazer. Muito bem. Fez praticamente sozinha. Vamos ver a próxima. Cadê? Cadê você? Tá aqui. Muito bem. Agora tem um gráfico. Escreva um Uhum. sistema de inequações cuja a solução seja representada. Ora, porra. Pela figura a seguir. Muito bem. E é este triângulo. E aí? Como é que faz isso aí? Aqui não tem conta, tá? Bem, até tem uma continha. Que a gente precisa descobrir a equação da reta. Tem uma reta pontilhada aí, né? Mas Sim. o que ele tá pedindo, na verdade, é que Ah, a gente. peraí, se eu posso fazer uma pergunta para você? Tipo assim, na hora da resposta da outra questão, eu vou colocar, tipo assim, primeiro y igual a x, e aí Não, coloquei a solução é isso aqui, ó. Isso aqui, os isso. pontos. Essas são as soluções. Ah, E isso, aqueles que você acabou de encontrar. Essas são as soluções, tá? Tá, então eu vou colocar S igual, aí abre o negócio e aí coloca tudo isso e fecha? Exato, exatamente. Tá bom, ok, obrigada. Muito bem. Mas voltando. Aqui a gente tem que encontrar a equação dessa reta, porque ele está pedindo que a gente descreva todos os pontos que estão dentro dessa região. Beleza? Note que são todos os pontos que estão abaixo da reta, Sim, mas estão acima do eixo X e à direita do eixo Y. Parece óbvio o que eu estou falando, mas isso aqui é importante para definir a região. Por tá, exemplo, eu já posso dizer que parte da solução vai ser y, y maior que zero, né? Porque todos os pontos estão acima do eixo X. Então o y sim. deles é todo maior que zero. Ô, caramba. Na verdade, eu poderia. É isso. E todos os x são maior que zero. Mas, claro, não são todos os pontos, porque esses não entram. E tem ponto que é maior que zero para os dois casos. Por exemplo, esse ponto aqui que é 4, 4. Mas ele não entra. Por quê? Porque ele está fora da região, uma vez que ele está acima da reta. Tá, Portanto, eu preciso encontrar a equação da reta para descrever qual é o limite superior. Né? Muito bem. Então, como é que eu faço para encontrar a equação dessa reta aí? Da mesma forma que a gente aprendeu a fazer lá no ensino médio. Lá no ensino médio, a gente pegava dois pontos e encontrava a equação. A gente ficou, sei lá, 6 meses fazendo isso do ensino médio. As professoras amam fazer isso no ensino médio. Então, vamos pegar dois pontos aqui. Por exemplo, esse aqui, que é qual ponto aqui? Sabe me dizer qual ponto é esse? 40, não, 04, não, é isso, 40, E esse aqui. 04. Isso. Muito bem. Note em especial esse, que é um ponto que está sobre o eixo Y. Sim. Beleza? Lá na matemáticazinha, a equação da reta é isso aqui, ó. Y igual a x mais b. Esse b a gente chama de coeficiente linear. Ele é Ah, é o 4, né? O 4. exatamente o valor que cruza o eixo y, ou seja, é o 4. Sim.
Agora, como é que eu faço para encontrar o A, você sabe? É o delta, né? Tem delta no meio. Delta É de delta y Y, sobre delta de x, isso. exatamente. Então a gente tem que pegar os valores iniciais menos os finais. Então aqui Sim. final e inicial. Então é o y final menos o y inicial, x final menos x inicial. Então, agora nós jogamos o valorzinho, beleza? Sim, Y final é o 0, sim. inicial é o 4. Eu, como é a nossa primeira aula, eu não sei se você tá boa de matemática básica e tal, ok? Ok. Então, esse menos note é da fórmula, né? Ali era 4, ficou menos 4. Sim. E agora, x final, 4, menos o inicial, ou seja, vai ficar menos 4 sobre 4, menos 1. Beleza? Y é menos 1. Então, nós Uhum. acabamos de encontrar a equação. É y igual a menos x, mais 4. Agora a gente pode complementar a resposta. Eu posso dizer, utilizando isso aqui também, que a solução é o seguinte. Como é que eu escreveria essa solução, né? Pode escrever ela da seguinte forma. Tem muitas formas de escrever isso aqui. Qual é, que é a forma mais bonita de escrever isso aqui? Eu vou ter que escrever duas coisas, né? Então, vou dizer assim, ó, solução. X e Y pertencem ao R2, tal que, ok? Ah, X está entre 0 e 4. O valor máximo do X aqui é 4, certo? Sim. E, ou, e é bom. E é bom porque não é bem uma união. E agora o Y. O y está entre 0 e a equação, que é menos x mais 4. Ok? Sim. É assim que a gente escreve, tá? É meio feião, assim, meio matemático demais. Mas é um jeito matemático de escrever. Outro jeito seria você escrever com palavras mesmo. Seu Tá. professor aceitaria, beleza? Então tá bom. E peraí, por que é r quadrado? Porque é bidimensional, né? É o R2 aqui, é o plano cartesiano bidimensional. Então é R2. É os números Que legal, não sabia. Y. Só que tem um detalhe aqui também que a gente tem que cuidar. Perceba, a reta não faz parte das possibilidades de ponto, mas esse pretinho aqui faz, né? Ou seja, eu posso ter 4, eu posso ter aqueles limites inferiores. Portanto, aqui é menor ou igual. X ele pode ser 0, mas ele não pode ser 4. Ele já está aqui no limite. O Y ele pode ser 0, mas ele não pode ser nenhum ponto que está na reta. Sacou? Então, por isso que eu estou colocando esse menor ou igual aqui e aqui, para excluir pontos que estão na reta. Beleza? Beleza. Muito bem. Pegou a ideia do problema? Porque o zero tá. O zero tá, exatamente. Ó, o zero aqui pretinho, né? Isso. Então, tipo assim, ali não é y maior ou igual a zero, x maior ou igual a zero? Não, eu tinha dito que era menor, né? Ah, eu falei besteira mesmo, desculpa. Aqui era menor, queria dizer menor. Não, pera. Não, pera. Não, maior Desculpa. ou Não, igual. calma. Quando eu falei isso aqui, eu lembro de ter dito o seguinte. Eu falei assim, né? Essa aqui é uma limitação. Mas a gente vai ter que encontrar o resto da resposta para pegá-la como um todo, né? E o resto da resposta envolvia essa reta. Então, sim, o y é maior que zero. Por isso que o y está entre o zero, ou seja, zero é o primeiro valor que ele pode ser, e essa reta, ou seja, o y pode ser zero, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 2,5, 3,3. Então, todos os valores acima de zero, maiores que zero, certo? Sim. E a mesma coisa para x. X só pode ser valor maior que zero. Só que ele vai ter que ser menor que 4 também. Então, foi isso que eu quis dizer quando eu escrevi esse negócio.
Que ainda faltava essa parte da informação para dar a solução final, tá? Sim, só que, tipo assim, agora que a gente já entendeu, ali É. eu poderia colocar maior ou igual a zero e x maior ou igual a zero. Sim, isso aqui foi só para a gente fazer toda a discussão, né? Sim, Só sim, uma sim. parte da análise, né? Tá. Beleza. Belezas? Então tá bom. Acho que dá para começar mais uma. Deixa eu ver aqui. Tá, essa aqui é mais longa. Deixa eu pegar aqui. Essa prova foi você que fez? Aham. Não parece que você foi mal. Ah, não, eu tirei 5,5. Eu preciso ir bem melhor que isso. Sim. Vamos ver. Blá blá blá. Uma tabela. Com o intuito de definir o melhor preço de venda. Ou seja, que maximiza seu lucro. Quando você vê esse negócio de maximizar e minimizar, ainda nesse contexto dessa matéria inicial que você está tendo, provavelmente está tratando-se de uma equação de segundo grau, Sim, que é o ok? vértice, né? A princípio, Tá, beleza? tá. A princípio. Daí ele deu algumas informações aqui sobre o preço do pão de queijo. É isso? Beleza. É, Para observar que a variação do preço é proporcional à variação da quantidade vendida. De fato, a gente aumenta 50 centavos e diminui em 50 a quantidade de pão de queijo vendido. Tá percebendo isso? sim. Isso. Então, por isso que ele fala que é proporcional. Os itens a seguir supõem que esse padrão mantém todos os preços praticados. A relação aos custos, ele gasta 2 para fabricar cada pão de queijo, tem custo fixo diário de 79. Então, ele deu uma série de informações aqui para a gente construir uma equação, né? Que é a lei QX, que Sim. relaciona o preço com a quantidade. Esse é ok, eu acertei. Tá? Então, é bem tranquila, porque é simplesmente a equação da reta, certo? Aham. Final menos o inicial vai dar menos 100, x. Daí jogando o ponto na equação, vai dar, sem fazer conta aqui, vai dar 1000, né? 1.000. Isso, beleza. Ah, não, falei errado pra você. Eu tirei 5, não tirei 5,5, não, tirei 5. Vou por 10%, tá de boa. Vamos ver a próxima. Tá, você não mandou a B e a C. Não, porque eu acertei. A minha dúvida era a D, porque a D Vou fazer a D sem a B e a C, né? não tem como? Não sei, vamos ver qual é a D. Mas normalmente os professores colocam a coisa na ordem porque tem motivo, né? Ah, se não der, eu te mando, eu esqueci. Obtém a lei LX, pessoa que relaciona o preço ao lucro obtido diariamente. Em seguida, determine para quais preços de venda do pão de queijo há lucro, qual é o lucro máximo. Tem certeza? Aí, manda B e a C para dar uma olhada. Ah, vou mandar agora, peraí. Pronto. Tinha já uma informação que eu acho que era suficiente, né? Esse negócio em relação aos custos, ele gasta 2 para fabricar cada pão, né? Então a gente pode sempre escrever assim, ó, parada da seguinte forma. Pô, mas que desgraça essa caixinha, cara. Agora sim, ó. A gente pode dizer que o lucro, ele é sempre igual ao preço de venda menos custo variável, multiplica a quantidade vendida menos o custo fixo, ok? Sim. Né? Preço de venda, ou seja, aquilo que você vai ter de receita bruta lá, né? Que é X, 13. É. definido, certo? Ele até fala, onde X é o preço de venda, né? Bem, e o custo variável, ele citou que é 2 no enunciado, vezes a quantidade vendida. Qual é a quantidade vendida? Vai depender do preço de venda, é aquele que é de X. Concordas comigo? Sim, eu fiz, tipo assim, pra você entender como eu tava pensando.
Eu tava fazendo, como o lucro é receita menos custo, eu fiz assim, receita, aí eu fiz Q de X vezes X, menos o custo. Só que aí não Aham. tava batendo. É, deixa eu ver o que você fez. Você me mandou ali a foto antes, né? Ah, a sua equação tá muito ruim, né? Vou ver. É, exato, eu não sabia montar ela, só que Você fez isso aqui, menos 100x, foi lucro menos custo. Ah, esse era o teu custo. 79 é, mais 2x. X era a quantidade de pão de queijo. porque lembra que ele falou que ele Sofreria, gasta sim, R$ 2 para fazer cada pão de queijo? sim, entendi. É, só que veja, você não sabe quanto pão de queijo vai ser feito, né? Porque X não é a quantidade de pão de queijo feito. X é o preço, certo? Ah, total. Esse é o erro. Pegou a ideia? Sim, verdade. Isso. Então, por isso que eu fiz que o lucro vai ser o preço menos o que gasta pela quantidade vendida, né? Porque o que eu vou, assim, pegar de dinheiro ali vai ser a quantidade do preço que eu coloco vezes a quantidade de pão de queijo que eu vendi, certo? Uhum, Só claro, eu vou ter essa perda associada à quantidade de pão de queijo que eu produzo. Então, se eu já fiz x menos 2 vezes a quantidade, porque esses dois dependem da quantidade, certo? uhum. Esse preço aqui é fixo. Pronto, o Q de x você sabe quem é, né? A gente obteve ele aqui em cima. Menos 100x mais 1000. Daí já era, Grow. Você vai ter uma báscara para resolver. Mas esse negócio aí da equação do lucro é decorado, tá? É sempre a mesma coisa, aquilo que eu escrevi. Então você não vai ter problemas com isso em prova se você decorar. Daí, veja, né? Nós temos a equação do lucro. Mas o que mais ele pede, né? Ah, para quais pesos de pão de queijo há lucro? Você não concorda que lucro é ser maior que zero? Sim. Lucro é quando a gente tem positivo, né? Então pronto, você faz uma desigualdade aqui maior que zero. Para, qual é o lucro máximo e preço de venda proporcionando esse lucro máximo? Lucro máximo indica máximo no gráfico, né? Esse aqui tem um gráfico. E esse gráfico é uma parábola. Tá? O máximo vai ser o vértice. Sim. Toda parábola tem um vértice. Como é que a gente encontra o vértice? Menos Menos b sobre B sobre 2a. B. E aqui, então você pode pegar esse valor aqui de x do vértice, que vai ser o preço, né? E jogar nessa equação e encontrar o lucro. Ou você já pode direto fazer menos delta sobre 4a e encontrar qual é o lucro. Beleza? Sim. A ideia é essa. Muito bem. Infelizmente, não vai dar para terminar essa parada aqui, mas você já entendeu o seu erro, né? Isso que é o principal. Você viu que você errou ali, né? Você estava confundindo o x, que era preço, com quantidade, né? Foi isso que você errou. Entendi. E peraí, sobe um pouquinho, por favor. Aqui, eu não... peraí, o x menos 2, x é o Já preço expliquei. da... X é o preço, ou seja, cada Q que você vende, você vai multiplicar por isso e vai ter a receita líquida, bruta, certo? Aham, E aqui, cada pão de queijo que você produz, você vai gastar R$ 2. Por isso que tá esse menos 2, certo? sim. Isso. Então é esse esquema aí. Por isso que eu já fiz esse jeito. Você podia ter feito um de cada vez, mas eu preferi fazer tudo junto para ficar bonitinho. Tá Tá, bom? beleza, ok. Muito bem. Então tá bom. Show de bola. É isso aí. Então qualquer coisa é só chamar. Quando que vai ser sua prova mesmo? Terça-feira. Ah, tem tempo ainda, tá se preparando com antecedência. Show de bola, vai dar tudo certo. Então tá bom, Tá, abraço, valeu. obrigada, tchau. Tchau.